Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu faço você muito bem-vindo e convido você a se inscrever no nosso canal. Meu nome é André Luiz, eu sou um apaixonado pela escritura, sou estudante de teologia formando e amo falar mais sobre as escrituras e aprender. Aprendo muito com os episódios que nós temos tido aqui do Livro de Mórmon Comentado. Temos outras séries aqui no canal também e vamos ter mais outras novas séries ainda no canal conforme nós formos tendo tempo para poder gravar e poder produzir os conteúdos. Então vamos ter outras séries também disponíveis aqui no canal, O Caminho do Discipulado. Obrigado a todos que têm comentado, participado de cada episódio, seja por meio de curtir, por meio do comentário, por meio de compartilhar com amigos e familiares. Muito obrigado. Espero que você esteja bem. Hoje vamos estudar, ler e comentar um pouquinho alguns versículos sobre 2 Nefe, capítulo 5, versículo 1 ao 15. Vamos tocar num assunto bem específico hoje. Vamos falar sobre perdão, sobre perdoar e sobre encerrar conflitos. Como encerramos conflitos com alguém que não quer encerrar conflitos? Vamos aprender um pouquinho hoje com o Nefe sobre isso e como que nós podemos aplicar isso na nossa vida. Espero que você esteja bem, aonde você estiver, que o seu dia esteja indo muito bem e que possamos passar momentos bons e agradáveis aqui nesses minutos que vamos passar juntos nesse episódio de hoje. Convido você a seguir o Caminho do Discipulado. Estamos no Facebook, no Instagram, no Telegram, no Spotify e também no YouTube. Aonde você estiver, siga o Caminho do Discipulado. Vamos agora iniciar então primeiro com os nossos quadros Curiosidade e depois História de Fé. Logo após os quadros Curiosidade e História de Fé, eu vou fazer a leitura na íntegra dos versículos de hoje e depois então vamos para as lições e aprendizados desse dia. Curiosidade. E o quadro Curiosidade de hoje é sobre perdoar, sobre perdão, a palavra perdoar. A palavra perdoar ou as suas raízes, ela aparece cerca de 70 vezes na Bíblia, depende da tradução, mas ela aparece em torno de 70 vezes. E no livro de Mórmon ela aparece em torno de 39 vezes. E qual é o significado da palavra perdoar? Então, a palavra perdoar, a etimologia da palavra é perdonare, que no latim também significa tardio e tem o significado de doar. No fundo quer dizer que quando você perdoa, você doa o seu direito de estar ressentido com quem fez a agressão. Então, na verdade, perdoar significa doar o seu direito de ficar ressentido, de se sentir magoado, o seu direito de, talvez, inclusive, revidar. Então, é isso que significa perdoar. É quando você doa o seu direito de estar ressentido. História de Fé. Essa história foi contada pelo presidente Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência, durante a Conferência Geral de outubro de 2021, e ele falou o seguinte: há muitos anos, o elder Mark E. Peterson, um membro do Quórum dos 12 Apóstolos, começou um discurso com o seguinte exemplo. Ele falou: Kenneth e sua esposa Lucille são pessoas boas, honestas e íntegras. No entanto, eles não vão à igreja e sentem que podem viver bem sem ela. Ensinam seus filhos a ser honestos e virtuosos e dizem a si mesmos que isso é praticamente tudo o que a igreja faria por eles. E, enfim, insistem que precisam dos fins de semana para a recreação familiar e que ir à igreja, na verdade, os atrapalharia. O presidente Oaks prossegue: hoje, minha mensagem diz respeito a essas pessoas boas e religiosas que pararam de ir à igreja ou de participar dela. Quando digo igreja, incluo sinagogas, mesquitas e outras organizações religiosas. Preocupa-nos ver que a frequência a todas essas instituições tem diminuído significativamente em todo o país. Se deixarmos de valorizar nossas igrejas por qualquer motivo que seja, ameaçamos nossa vida espiritual. E o fato de muitas pessoas se distanciarem de Deus reduz as bênçãos de Deus para nossas nações.
Frequentar uma igreja e servir ativamente nela nos ajuda a ser melhores e a aumentar nossa influência positiva na vida de outras pessoas. Na igreja, somos ensinados a aplicar princípios religiosos. Aprendemos uns com os outros. Um exemplo convincente é mais poderoso do que um sermão. Somos fortalecidos por nos relacionarmos com pessoas que têm crenças semelhantes. Ao frequentarmos uma igreja e ao servirmos nela, corações são, como a Bíblia diz, unidos em caridade. E agora vamos para a leitura dos versículos de hoje, o bloco que é 2 Nef, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 15, e diz assim: Eis que aconteceu que eu, Nef, muito clamei ao Senhor meu Deus por causa da ira de meus irmãos. Mas eis que a sua ira contra mim aumentou a tal ponto que procuraram tirar minha vida. Sim, murmuraram contra mim, dizendo: Nosso irmão mais jovem pensa em exercer domínio sobre nós, e tivemos muitas aflições por sua causa. Portanto, matemo-lo agora, para que não nos aflija mais com suas palavras. Pois eis que não permitiremos que ele seja nosso chefe, pois compete a nós, que somos os irmãos mais velhos, governar este povo. Ora, não escrevo nessas placas tudo quanto murmuraram contra mim, basta-me dizer que procuraram tirar minha vida. E aconteceu que o Senhor me advertiu para que eu, Nef, me afastasse deles, e fugisse para o deserto, com todos os que quisessem seguir-me. Portanto, aconteceu que eu, Nef, levei comigo minha família, assim como Zorã e sua família, e Sã, meu irmão mais velho, e sua família, e Jacó e José, meus irmãos mais jovens, e também minhas irmãs, e todos os que me quiseram acompanhar. E todos os que me quiseram acompanhar foram os que acreditavam nas advertências e revelações de Deus. Portanto, deram ouvidos a minhas palavras. E tomamos nossas tendas e tudo o que nos foi possível, e viajamos no deserto pelo espaço de muitos dias. E depois de termos viajado pelo espaço de muitos dias, armamos nossas tendas. E meu povo quis dar ao lugar o nome de Nef, portanto nós o chamamos Nef. E todos os que estavam comigo decidiram chamar-se a si mesmos o povo de Nef. E esforçamo-nos por guardar os juízos e os estatutos e os mandamentos do Senhor em todas as coisas, de acordo com a lei de Moisés. E o Senhor estava conosco, e prosperamos muito, porque plantamos sementes, e nossas colheitas foram novamente abundantes. E começamos a criar rebanhos e manadas e animais de toda espécie. E eu, Nef, também havia trazido os registros que estavam gravados nas placas de latão, e também a esfera, ou seja, a bússola que fora preparada para meu pai pela mão do Senhor, segundo o que está escrito. E aconteceu que começamos a prosperar muito e a multiplicar-nos na terra. E eu, Nef, tomei a espada de Labão, e com este modelo fiz muitas espadas, a fim de que o povo que agora se denominava Lamanita não caísse sobre nós para nos destruir, porque eu conhecia seu ódio para comigo e meus filhos e os que eram chamados de meu povo. E ensinei meu povo a construir edifícios e a trabalhar em toda espécie de madeira, e de ferro, e de cobre, e de latão, e de aço, e de ouro, e de prata, e de minerais preciosos que existiam em grande abundância. Um comentário que eu gostaria de fazer desse bloco de hoje está aqui nesses primeiros versículos do capítulo 5 de 2 Nef, que traz uma questão muito interessante sobre conflitos familiares, brigas, discórdias, como muitas vezes nós infelizmente vimos em nosso meio, brigas entre membros de família, da mesma família, discórdias, problemas, pessoas que já foram amigos um dia e que hoje têm suas desavenças, seus problemas e dificuldades, enfim, que foram causados de alguma forma.
Então, aqui eu vou ler só alguns versículos que trazem esse assunto à tona, e iniciando no versículo 1 diz assim: Eis que aconteceu que eu, Nefe, muito clamei ao Senhor meu Deus por causa da ira de meus irmãos. Então aqui, Lamã e Lemuel, eles tinham uma ira contra Nefe, e ele orava por eles. Então ele não tinha ressentimento por eles, ele não esperava e não torcia pelo mal deles, mas ele orava por eles. No versículo 2 agora, mas eis que a sua ira contra mim aumentou a tal ponto que procuraram tirar minha vida. Então Nefe orando por eles, clamando ao Senhor por eles, mas mesmo assim a ira deles contra Nefe aumentou de tal ponto que eles procuraram tirar a vida de Nefe. E no versículo 3 diz: Sim, murmuravam contra mim, dizendo: Nosso irmão mais jovem pensa em exercer domínio sobre nós, e tivemos muitas aflições por sua causa. Então eles acusavam Nefe de que os problemas da vida dele, as dificuldades que eles tinham na vida deles, a culpa era de Nefe. Portanto, matemo-lo agora, para que não nos aflija mais com suas palavras. E aqui eles então falaram que aquilo justificava que eles pudessem matar Nefe, que ele incomodava tanto eles, causou tantas dificuldades na vida deles, que eles se sentiam no direito de matar Nefe. E aí no versículo 4 diz assim: Ora, não escrevo nessas placas tudo quanto murmuraram contra mim. Basta-me dizer que procuraram tirar minha vida. Então aqui eles procuraram tirar a vida de Nefe. E no versículo 5 diz: E aconteceu que o Senhor me advertiu para que eu, Nefe, me afastasse deles e fugisse para o deserto com todos os que quisessem seguir-me. Então aqui o Senhor pediu para que Nefe se afastasse deles. Então é muito interessante, né? Em 2022, o presidente Nelson deu um discurso que o nome é O Poder do Ímpeto Espiritual. E ele fez um pedido aos membros da igreja que apareceu muito difícil aquele pedido para muitas pessoas que tinham conflitos em suas vidas. E ele falou o seguinte, deixa eu achar aqui no discurso a parte que ele falou sobre isso. Diz assim: Nenhum de nós pode controlar nações ou as ações de outras pessoas, nem mesmo de membros de nossa própria família, mas podemos controlar a nós mesmos. Meu convite hoje, queridos irmãos e irmãs, é que encerrem conflitos que inflamam o seu coração, o seu lar e a sua vida. Enterrem toda e qualquer inclinação de ferir outras pessoas, seja seu temperamento, uma língua afiada ou um ressentimento contra alguém que os tenha ferido. O Salvador ordenou que oferecêssemos a outra face, que amássemos nossos inimigos e orássemos por aqueles que nos maltratam. Pode ser terrivelmente difícil livrar-se da raiva, que parece tão justificada. Pode parecer impossível perdoar aqueles cujas ações destrutivas feriram o inocente. Contudo, o Salvador a demonstrou a perdoar a todos os homens. Então esse foi um pedido que para muitas pessoas foi muito difícil, de encerrar conflitos, de perdoar, de ser um pacificador, né? De ser um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo, que é o príncipe da paz, perdoando, como ele pediu, que nós perdoássemos a todos os homens. E aqui ficou um ponto, né? O profeta fez um pedido para que se encerrasse conflitos. Ele diz assim, encerrem toda e qualquer inclinação de ferir outras pessoas. Então aqui, quando ele fez esse convite, eu lembro que algumas pessoas que eu conhecia se sentiram muito mal, porque elas tiveram o seguinte pensamento: poxa vida, o presidente Nelson falou que eu devo encerrar conflitos. E eu tenho conflito com uma pessoa, mas essa pessoa ela não quer nem me ouvir. Já tentei me aproximar dela, já tentei resolver a situação, pedir desculpas pelo mal que talvez eu fiz contra ela, que talvez eu nem sei o que foi, mas ela está chateada comigo, e eu já tentei me aproximar dela para resolver, mas não tive resultado. Então eu não consegui encerrar isso. Mas aqui o presidente Nelson está pedindo para que eu possa encerrar conflitos.
conflito. E essas pessoas estavam muito angustiadas, se sentindo mal, como se elas não fossem conseguir cumprir, fazer algo que o profeta de Deus estava pedindo, que era encerrar conflitos. Mas essa história de Nefe, aqui em 2 Nefe capítulo 5, ela nos dá um padrão também. Nefe, aqui, ele mostra um exemplo de um verdadeiro discípulo de Cristo. E o que o Senhor ordenou que Nefe fizesse aqui nesse caso? Ele deveria se afastar de seus irmãos. Então, em algumas vezes, encerrar conflitos nem sempre vai ser voltar a ter a paz, voltar a ter o perdão dos dois lados, de ambos os lados. E os dois lados se perdoam, se abraçam e seguem suas vidas, um perdoando o outro. Nem sempre vai ser assim. Aqui no exemplo de Nefe deu para ver. Nefe estava disposto a perdoar, a ajudar. Ele disse que ele até clamava ao Senhor pelos seus irmãos, que ele orava por eles. Então Nefe, ele não tinha ressentimentos, ele estava disposto a encerrar conflitos. Mas Lamã e Lemuel não estavam. E eles estavam tão irados que eles atacavam Nefe, que eles queriam inclusive matar Nefe, destruir Nefe. E vendo isso, o Senhor ordenou no versículo 5, advertiu para que Nefe se afastasse deles e fosse para o deserto. Então, nem sempre encerrar conflitos vai ser um sucesso, onde nós vamos voltar a ter a paz que tínhamos um dia com aquela pessoa que temos um conflito. Claro, devemos seguir o conselho do profeta de buscar, de pedir perdão, ou, como ele colocou aqui, oferecer a outra face, mesmo quando nós fomos magoados, mesmo quando o conflito não iniciou em nós, mesmo quando nós fomos feridos, nós que fomos ofendidos, ainda assim devemos perdoar, porque ele lembrou, e ele citou o versículo aqui de Doutrina e Convênios. Vamos ver qual é o versículo aqui, esse versículo Doutrina e Convênios, em que o Senhor fala que nós devemos perdoar a todos. É Doutrina e Convênios 64:10, que diz: Eu, Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. Então, nós devemos perdoar. E o que significa perdoar? Eu posso perdoar alguém que não me perdoou? Alguém que continua bravo, amargurado comigo? Sim, eu posso. Eu preciso só entender o que significa perdoar. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos o conhecimento de que perdoar significava esquecer. Mas perdoar não é esquecer. Perdoar é escolher não lembrar. Perdoar é quando você lembra ainda do que aconteceu, mas você não sente mais dor. Você escolhe não sentir dor, você escolhe não ficar magoado por aquilo, não alimentar, não nutrir aquilo que já passou, que já aconteceu. Então, perdoar não é esquecer, não é uma amnésia. Perdoar é quando você lembra e não sente mais dor. Isso é cura. É quando você consegue ter esse tipo de perdão. Então, é quando você tem esse tipo de perdão que você consegue encerrar conflitos. Aqui Nefe, ele não conseguiu mais manter o relacionamento com seus irmãos. Nunca mais eles se visitaram, nunca mais um foi na casa do outro, nunca mais eles nem conversaram como irmãos. Mas não era culpa de Nefe, ele não precisava ficar se culpando. Ele fez a parte dele, ele encerrou o conflito, mas os seus irmãos não estavam dispostos a encerrar. E não cabe a Nefe, saber como fazer isso, como resolver e infringir o livre-arbítrio dos seus irmãos. O livre-arbítrio é tão sagrado que nem o Senhor, ele infringe nosso livre-arbítrio. Então, se os irmãos de Nefe não queriam perdoar, não queriam encerrar conflito, não era a culpa de Nefe. Ele encerrou o conflito no seu coração. Ele orava por eles. Então, quando nós chegamos ao ponto de orar pelas pessoas com quem nós temos conflitos e nós vamos até elas e talvez tentamos sim reatar, pedir desculpas, pedir para que nós possamos reiniciar de novo, deixar para trás o que aconteceu, e se a pessoa aceitar, que maravilha, que coisa boa. Mas se a pessoa não aceitar, como Lamã e Lemuel aqui mostrou, não aceitar, e o Senhor pediu que Nefe se afastasse deles,
talvez seja isso que nós devemos fazer. Talvez seja melhor dar espaço para a pessoa, deixar ela seguir a vida dela, mas o mais importante é nós perdoar, porque devemos perdoar. O Senhor ordenou e lembrou por meio do presidente Nelson, nesse discurso, O Poder do Ímpeto Espiritual, em 2022, que nós devemos perdoar a todos. Não cabe a nós a opção de escolher quando ou quem perdoar, mas devemos perdoar a todos. E perdoar, o que significa perdoar? Perdoar não é esquecer. Perdoar é você lembra, mas você não sente mais dor, você não sente mais raiva. Isso que significa perdoar. Pergunta e resposta. A pergunta de hoje é a seguinte: tenho alguns amigos que não vão mais à igreja. Como posso ajudá-los a voltar? Segue a resposta. Todo membro novo precisa ter um amigo na igreja, receber uma responsabilidade e ser nutrido pela boa palavra de Deus. Mesmo que seus amigos não sejam recém-conversos, essas 3 coisas podem ser de grande valia para eles. Você também pode orar pedindo auxílio. No livro de Mórmon, uma das histórias mais marcantes do retorno de alguém ao Evangelho aconteceu por causa da oração, e está em Mosias 27. Mostre seus amigos que você se importa com eles e seja um bom exemplo. Ajude-os a perceber que a observância dos padrões do Evangelho é uma excelente maneira de ser feliz. Por fim, não desista. O Senhor respeita o nosso arbítrio e permite que cada um de nós se achegue a Ele quando estiver pronto. Alguns levam mais tempo do que outros. Contudo, por mais que demore, seus esforços terão valido a pena. Ao ajudar seus amigos a voltarem para a igreja, você estará seguindo o exemplo do Salvador. Com amor e compaixão, ele convidou as pessoas a virem a ele e a seguirem o Evangelho de modo mais pleno e a alcançarem todo o seu potencial. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Espero que tenha sido bom para você esses momentos que passamos juntos, que pelo menos alguma lição você consiga tirar ou relembrar algo que possa aplicar na sua vida e melhorar o seu caminho do discipulado. Muito obrigado pelo seu tempo precioso aqui comigo. É muito importante para mim saber que você me acompanhou até aqui. Muito obrigado. Convido você a ouvir os outros episódios que já estão disponíveis no nosso canal no YouTube, no Spotify, também estamos no Instagram, no Telegram e no Facebook. Eu espero que você seja muito feliz, desejo tudo de bom para você, para sua família, desejo que você possa realizar seus sonhos, suas metas e ter muitas alegrias na sua vida. Seja feliz e lembre-se sempre que Jesus Cristo é o caminho do discipulado. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Essa é uma série aqui do canal Caminho do Discipulado. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu convido você a se inscrever no nosso canal e também ouvir ou assistir os outros episódios. Temos vários outros episódios aqui no canal. Estamos no Spotify, no YouTube, no Instagram, no Telegram e no Facebook. E você pode acompanhar os episódios por todos esses canais. Obrigado a todos que têm participado, que têm comentado, se inscrito no canal. Muito obrigado. Hoje vamos ter um episódio muito especial. Vamos ler e comentar algumas lições sobre 2 Nef, capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 34. São lições bem importantes que vamos poder tirar e especialmente vamos falar hoje sobre felicidade. Você sabia que tem uma diferença entre o termo padrão, viver de acordo com o padrão de felicidade e viver de acordo com o padrão da felicidade? Você sabe qual é a diferença entre padrão de felicidade e padrão da felicidade?
Pois é, vamos falar sobre isso hoje no nosso episódio. Vai ser bem especial e estou muito animado por estar aqui com você mais uma vez. Muito obrigado pela sua atenção, por acompanhar mais um episódio aqui do Caminho do Discipulado. Estou muito feliz. Espero que o seu dia esteja bem e que possa se tornar ainda melhor após esses minutos que vamos passar aqui juntos, especialmente hoje, aprendendo mais sobre como sermos mais felizes, sobre a felicidade. Qual é o padrão da felicidade? Então vai ser muito especial. Convido você a me acompanhar até o final, lembrando que temos ainda durante esse episódio 3 quadros. Vamos já iniciar agora com o quadro Curiosidade, depois o quadro História de Fé e lá no final, após a leitura e após os comentários, tem o quadro Pergunta e Resposta. Curiosidade. Aproveitando que no episódio de hoje vamos falar bastante sobre felicidade, sobre ser feliz, eu trouxe algumas curiosidades nas escrituras sobre essa palavra feliz. A palavra feliz, a origem dela, tem uma origem no latim, da palavra felix, que significa fértil, afortunado, bem-sucedido ou próspero. A partir daí, o termo passou a ser utilizado para designar o estado de alegria, satisfação e contentamento com a vida. A palavra feliz é utilizada em muitos idiomas, inclusive no português, para expressar um desejo de bem-estar e plenitude. E nas escrituras, a palavra feliz na Bíblia, ela aparece em torno de 29 vezes, como por exemplo em João 13:17, que diz: "E agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem." No livro de Mórmon, a palavra feliz aparece em torno de 13 vezes. 13 vezes, em torno de 13 vezes, aparece a palavra feliz no livro de Mórmon. Já a palavra felicidade, ela aparece 34 vezes no livro de Mórmon. História de Fé. Essa história foi contada pelo elder David Abednar na Conferência Geral de abril de 2021 e está no discurso Os Princípios de Meu Evangelho, e diz o seguinte: na Conferência Geral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em outubro de 1849, o elder John Taylor, do Quórum dos 12 Apóstolos, foi chamado para abrir a França para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Seu trabalho incluía a edição do primeiro periódico oficial da igreja naquele país. O elder Taylor preparou e publicou um artigo em 1851 em resposta a perguntas frequentes que lhe haviam feito sobre a igreja. Perto do final do artigo, o elder relembrou o seguinte episódio: há alguns anos em Nauvoo, ouvi um cavalheiro, membro da Assembleia Legislativa, perguntar a Joseph Smith como ele conseguia governar tantas pessoas e manter uma ordem tão perfeita, comentando também que era impossível fazer isso em qualquer outro lugar. O Sr. Smith disse que era muito fácil fazer isso. Como? Perguntou o cavalheiro. Para nós isso é muito fácil, o Sr. Smith respondeu. Ensino-lhes princípios corretos e eles governam-se a si mesmos. E agora vamos fazer a leitura desse bloco de hoje, que é 2 Nefe, capítulo 5, do versículo 16 ao versículo 34. Iniciando no versículo 16, diz assim: Eu, Nefe, construí um templo, e construí-o conforme o modelo do templo de Salomão, só não tendo sido construído com tantas coisas preciosas, porque elas não existiam naquela terra. Portanto, não podia ser construído como o templo de Salomão.
O tipo de sua construção, porém, era igual ao do Templo de Salomão, e sua execução era consideravelmente esmerada. E aconteceu que eu, Nefe, fiz com que meu povo fosse industrioso e trabalhasse com as mãos. E aconteceu que eles desejavam que eu fosse seu rei. Eu, Nefe, não desejava, porém, que eles tivessem um rei. Não obstante, fiz por eles tudo quanto estava em meu poder. E eis que as palavras do Senhor com referência a meus irmãos foram cumpridas, quando lhes disse que eu seria seu chefe e seu mestre. Portanto, eu havia sido seu chefe e mestre, de acordo com os mandamentos do Senhor, até o momento em que procuraram tirar minha vida. A palavra do Senhor, portanto, foi cumprida quando me falou, dizendo: se deixarem de dar ouvidos às tuas palavras, serão afastados da presença do Senhor. Eis que foram afastados de sua presença. E ele fez cair a maldição sobre eles, sim, uma dolorosa maldição, por causa de sua iniquidade. Pois eis que havia endurecido o coração contra ele de tal modo que se tornaram como uma pedra. E como eram brancos, notavelmente formosos e agradáveis, a fim de que não fossem atraentes para o meu povo, o Senhor Deus fez com que sua pele se tornasse escura. E assim diz o Senhor Deus: eu farei com que sejam repugnantes a teu povo, a menos que se arrependam de suas iniquidades. E amaldiçoada será a semente daquele que se misturar com a semente deles, porque será amaldiçoada com igual maldição. E o Senhor assim disse, e assim foi. E por causa da maldição que caiu sobre eles, tornaram-se um povo preguiçoso, cheio de maldade e astúcia, e procuravam animais de caças no deserto. E o Senhor Deus disse-me: eles serão um castigo para teus descendentes, a fim de fazer com que se lembrem de mim. E se não se lembrarem de mim, e não derem ouvidos às minhas palavras, castigá-los-ão até que sejam destruídos. E aconteceu que eu, Nefe, consagrei Jacó e José, como sacerdotes e mestres na terra de meu povo. E aconteceu que vivemos segundo o padrão da felicidade. E haviam-se passado 30 anos desde que deixáramos Jerusalém. E eu, Nefe, havia feito os registros de meu povo até então nas minhas placas. E aconteceu que o Senhor Deus me disse: faze outras placas, e gravarás nelas muitas coisas que são boas a meus olhos, para proveito de teu povo. Portanto, eu, Nefe, para ser obediente aos mandamentos do Senhor, fiz essas placas nas quais gravei estas coisas. E gravei as coisas que são agradáveis a Deus. E se meu povo estiver satisfeito com as coisas de Deus, estará satisfeito com as coisas que gravei nessas placas. E se meu povo desejar conhecer a parte mais específica da história de meu povo, deverá examinar minhas outras placas. E basta-me dizer que se haviam passado 40 anos e já havíamos tido guerras e contendas com nossos irmãos. O primeiro comentário e lição que podemos tirar desse bloco de escrituras está no versículo 18. Segundo Nefe 5,18 diz assim, Nefe está falando: aconteceu que eles desejavam que eu fosse seu rei. Eu, Nefe, não desejava, porém, que eles tivessem um rei. Não obstante, fiz por eles tudo quanto estava em meu poder. Então Nefe fala como que ele servia em seu chamado, como ele ministrava as pessoas que o Senhor tinha chamado ele para servir, que no caso aqui eram seu povo. Fiz por eles tudo quanto estava em meu poder. Nós não seremos perfeitos em nossos chamados, em nossas designações, sejam elas na igreja, sejam elas na nossa família como pais, seja como, às vezes, como filhos, que temos designação de ajudar nossos pais em algumas situações da vida. Nem sempre, e na verdade nunca, seremos perfeitos, mas podemos ter esse sentimento: fiz por eles tudo quanto estava em meu poder. E essa frase, fiz por eles tudo quanto estava em meu poder, me fez lembrar de um versículo muito lindo em Doutrina e Convênio 123:17, que diz assim: portanto, amados irmãos, façamos alegremente todas as coisas que estiverem a nosso alcance, e depois aguardemos com extrema segurança para ver a salvação de Deus e a revelação de seu braço.
Então não seremos perfeitos, não faremos tudo quanto deveríamos fazer ou como gostaríamos de fazer ou como deveria ser feito. Cometeremos erros, teremos falhas, tropeçaremos no caminho, mas que nós possamos, ainda assim, mesmo sendo imperfeitos, poder dizer sinceramente para nós mesmos no final do dia ou no final de um chamado, no final de uma designação: fiz por eles tudo quanto estava em meu poder. Que nós possamos fazer tudo que está em nosso poder, em nossa capacidade, fazendo o nosso melhor, apesar das nossas limitações, das nossas falhas, dos nossos pecados, nossas imperfeições, que nós possamos usar essa frase linda de Nefe: fiz tudo quanto estava em meu poder. Aqui no versículo 27, é um versículo bem pequeno e bem conhecido do livro de Mórmon. Então, esse capítulo 5 é um capítulo muito significativo. É um capítulo de transição. Aqui fala sobre a morte de Lehi. Então, ou seja, um profeta morre, é chamado um novo profeta. Nefe assume como líder, como profeta. Também temos aqui a separação entre os lamanitas e nefitas, né? Aqui Lamã e Lemuel se distanciam totalmente de Nefe, daqueles que querem seguir Nefe. Então há uma rupção aqui na família, é uma ruptura no grupo familiar. Então é um processo, um capítulo bem diferente, bem diferente. Ele acaba sendo um capítulo de transição aqui na história nefita. E aqui Nefe fala sobre algumas mudanças que eles tiveram nessa nova fase que eles estavam entrando. E aí ele fala aqui nesse capítulo, várias ações que eles estavam fazendo e o que isso significava. Ele falou que isso significava que eles estavam vivendo segundo o padrão da felicidade. Ele falou: e aconteceu que vivemos segundo o padrão da felicidade. E analisando essa frase, padrão da felicidade, eu fiquei curioso em saber se existia diferença entre a frase padrão da felicidade e padrão de felicidade. E para minha surpresa tinha uma diferença. Diz assim: as frases padrão de felicidade e padrão da felicidade são semelhantes em sua estrutura, mas têm significados ligeiramente diferentes. Padrão de felicidade refere-se ao nível de felicidade que uma pessoa espera ou considera normal para si mesma ou para a sua vida. É uma espécie de referência ou expectativa de felicidade, que pode variar de pessoa para pessoa e de circunstância para circunstância. Por outro lado, padrão da felicidade pode ser entendido como um conjunto de atributos ou condições que definem o que é considerado como felicidade, ou seja, é uma descrição do que as pessoas acreditam que é necessário estar presente em suas vidas para que sejam consideradas felizes. Isso também pode variar de pessoa para pessoa e cultura para cultura. Em resumo, enquanto o padrão de felicidade se refere ao nível pessoal de felicidade, padrão da felicidade se refere a componentes que compõem a felicidade. Interessante, né? Não sei se ficou bem claro, mas o padrão da felicidade ele é diferente de padrão de felicidade. O padrão de felicidade ele é baseado naquilo que o momento atual ou a cultura ou a circunstância ou o mundo diz que é felicidade. Por exemplo, o padrão de felicidade ele pode variar de momento para momento. Talvez o padrão de felicidade hoje, por exemplo, para muitas pessoas seja ter um carro, ter uma casa, ter muito dinheiro na poupança, né, ter muito dinheiro no banco. Talvez esse seja um padrão de felicidade. E tá tudo bem, esse é o padrão de felicidade que algumas pessoas estabelecem para si. Agora, o padrão da felicidade, ele não se refere àquilo que as pessoas julgam ser a felicidade, ou seja, o que pode variar de pessoa para pessoa, mas são as condições que uma pessoa está internamente
e que aquilo ali vai conduzir ela à verdadeira felicidade. O padrão da felicidade, ele não depende de fatores externos ou até físicos para que ele se realize. Agora, o padrão de felicidade, ele depende de fatores externos. O padrão da felicidade, ele é muito mais, significa muito mais o comportamento e as nossas atitudes do que aquilo que nós temos ao nosso redor. Então, na verdade, quando nós vivemos apenas conforme o padrão de felicidade, nós ficamos muito reféns das circunstâncias. Por exemplo, se eu não tenho talvez o carro mais legal, talvez eu tô fora daquele padrão de felicidade. Se eu ainda não tenho uma casa própria, eu estou fora daquele padrão de felicidade. Se eu não tenho determinada roupa, determinada condição social, eu estou fora daquele padrão de felicidade. Então, o padrão de felicidade, ele é variável conforme aquilo que o próprio mundo estabelece como padrão de felicidade. Agora, o padrão da felicidade, que é o que Neff falou, ele disse: e aconteceu que vivemos segundo o padrão da felicidade, ele é invariável. E o que nós temos aqui nesse capítulo que mostra que conduziu o povo de Nefe a chegar nessa condição de Nefe poder dizer que eles viviam conforme o padrão da felicidade, ou segundo o padrão da felicidade. Então tem alguns elementos. No versículo 16, ele fala o primeiro elemento. Diz que eles então construíram um templo. Então a primeira coisa que eles fizeram aqui nessa nova fase, eles se dedicaram ao templo. Então se dedicar ao templo, se voltar para o templo, nos ajuda a viver segundo o padrão da felicidade. O segundo ponto está no versículo 17. E aconteceu que o Nefe fez com que o meu povo fosse industrioso e trabalhasse. Então aqui diz que eles trabalharam e eles eram industriosos, ao contrário dos lamanitas. Os lamanitas, quando eles se separaram dos nefitas, eles foram para o deserto. E eles foram para o deserto e eles esperavam encontrar caça para se alimentar. E é assim que eles viviam no deserto, procurando por caça para se alimentar. Eles não eram industriosos, eles não faziam o trabalho necessário para adquirir aquilo que eles buscavam, o que eles precisavam. Então um elemento que nos ajuda no padrão da felicidade é ser industriosos e trabalhar. O terceiro elemento está no versículo 26. Aqui no versículo 26, o que ele fala? Aconteceu que eu, Nefe, consagrei Jacó e José como sacerdotes e mestres na terra de meu povo. Então aqui, o que isso significa? Que ele organizou os assuntos da igreja e que ele ajudou pessoas a receber as ordenanças. Ele organizou a igreja, consagrando Jacó e José como sacerdotes e mestres, e também significa que ele ajudou eles a receber ordenanças. Então esses também são elementos importantes que nos ajudam no padrão da felicidade, que é dar um tempo da nossa vida, separar um tempo para os assuntos do Senhor, os assuntos da igreja, e também ajudar pessoas a receber as ordenanças, como ele ajudou aqui Jacó e José. E no versículo 29 a 32, eu não vou ler eles, mas aqui fala que ele dedicou tempo às placas, e as placas eram as escrituras. Então esses são alguns elementos que Nefe cita no capítulo 5, que vão nos ajudar a viver de acordo com o padrão da felicidade. Agora nós já aprendemos que existe uma diferença entre o padrão da felicidade e o padrão de felicidade. É como quando as pessoas usam a expressão padrão de beleza e padrão da beleza. O padrão de beleza pode significar um determinado corpo, com peso tal, com altura tal, e se ele estiver fora disso, ele não está no padrão de beleza. Agora, a verdadeira beleza, ela não depende desses fatores. A verdadeira beleza, ela é muito mais do que isso. Isso também com relação à felicidade. Padrão de felicidade é aquilo que o mundo ou as pessoas faz acreditar que se você não tem determinar aqueles itens na sua vida, se você ainda não conquistou aqueles itens na sua vida, você não pode ser feliz, porque você não está conforme o padrão de felicidade. Agora aqui no segundo Nefe 5 nós aprendemos que existe o padrão da felicidade e que essas coisas vão nos ajudar. O templo
trabalhar, ser industriosos, organizar os assuntos da igreja, dedicar um tempo para servir na igreja e dar atenção às escrituras. Essas coisas vão nos ajudar a viver segundo o padrão da felicidade, exatamente como está escrito aqui em 2 Néfis 5, versículo 27. E aconteceu que vivemos segundo o padrão da felicidade. Pergunta e resposta. A vida é cheia de desafios e provações. Como posso ser mais feliz, mesmo em meio às provações e dificuldades da vida? Eu tenho um episódio falando sobre isso, né? Um episódio, acho que uns 3 episódios atrás, o tema foi falado sobre isso, como ser feliz em meio às dificuldades da vida. Mas respondendo essa pergunta, eu encontrei num artigo de 1996 um artigo muito legal que fala sobre como encontrar alegria na vida. E nesse artigo ele dá uma sugestão, diz assim, faça uma lista das coisas que podem torná-lo feliz. Então, para você ser feliz, comece fazendo uma lista do que pode tornar você feliz. E ele dá algumas sugestões. Por exemplo, meditar sobre as Escrituras a fim de compreender o plano de felicidade do Senhor. Segundo, orar com fé em Jesus Cristo. Terceiro, amar e servir o próximo. Depois, receber as ordenanças do templo, voltar ao templo para abençoar os outros. Próximo, ouvir o profeta e obedecer seus conselhos. Penúltima sugestão dessa lista, ser grato pelo que possui. E última sugestão, sorrir mais. Então essas são algumas sugestões como nós podemos sentir mais felicidade, ser mais felizes nessa vida, apesar das dificuldades e das provações. Então comece fazendo uma lista das coisas que podem torná-lo felizes. Isso já é um bom começo e tenho certeza que mais essas sugestões que eu li aqui também vão poder ajudar você a ter mais felicidade na sua vida. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado pela sua audiência, por você ter permanecido comigo até esse momento, ouvindo esse episódio. Aproveito que você ficou até aqui, comenta o que você achou desse episódio, o que mais chamou a sua atenção, o que mais tocou você enquanto você ouvia, o que mais talvez ajudou você a relembrar de algo que você já sabia, mas que ouvindo aqui o podcast você pode relembrar hoje, tá bom? Muito obrigado por ter me acompanhado, convido você de novo a seguir o Caminho do Discipulado nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Spotify e no YouTube. Aonde você estiver, onde você achar melhor, siga o Caminho do Discipulado e assim você vai ficar por dentro de todos os outros episódios que já temos e que ainda vamos publicar aqui no canal, tá bom? Espero que você seja muito feliz, desejo tudo de bom na sua vida e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.